bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos, bom dia a todos, sou o Rafael Trindade da KT Soluções e hoje nós estamos aqui para mais um café com resultados, né, da KT Soluções, né? Sempre é um momento aí que a gente abre todas as quartas-feiras às 7h45 da manhã para conversar sobre negócios, empreendedorismo, vida de casal empreendedor, ferramentas de gestão, né, mundo dos negócios, né, o nosso momento aqui de conversar sobre esses vários assuntos e nós vamos começar aí uma série depois, trazendo também pessoas fora da KT, parceiros, amigos, profissionais, clientes, para também tomar um café com a gente e conversar sobre esses assuntos. Então, hoje nós vamos ter um assunto bastante bacana, que muito assusta muitos empresários, principalmente o pequeno e o médio, que é o tal do planejamento estratégico, né? Impressionante como isso arrepia aí os cabelos, né? No caso meu não tem muitos, né? Mas arrepia os cabelos aí da maioria dos empresários e das empresárias quando se fala nisso, né? Porque primeiro acham que é uma coisa complexa, que só as grandes corporações fazem, e isso é um grande mito, né? O primeiro mito que tem é esse, né? E na verdade ele trava o teu crescimento se você não fizer, né? Então, inclusive hoje a gente vai lançar um artigo no LinkedIn falando disso, né? Onde o título é A Cilada do Crescimento, né? Exatamente essa, né? Então não é mais um luxo fazer um planejamento estratégico, ele é um seguro de vida. Para você que é corretor aí, ou quem tem um corretor ou conhece, é exatamente a mesma lógica. O planejamento estratégico é como se fosse um seguro de vida para o seu negócio, né? E a ideia dele não ser uma coisa fixa, que tu botou ali no teu ali e vai seguir somente o que está ali. Não, a ideia dele ele é também ser flexível, mutável, porque a sociedade muda, os negócios mudam, as coisas mudam. Então, a gente tem que estar sempre adaptando, né? Ele não pode ser uma coisa rígida. E eu acho que essa é a primeira visão que é errada, que muitos empresários têm também, é essa, né? De achar que aquilo ali vai ser uma coisa que vai burocratizar. Desculpa. Desculpa, gente. Burocratizar o meu negócio. Não é. A ideia é justamente gerar clareza, visão, gerar algo diferente, né? Porque se a gente não tem clareza dos objetivos que a gente propõe, a gente dificilmente toma as melhores ações e encaminha. Então, né, como diz na lista do País de Maravilhas, né, se tu não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E o planejamento faz isso, você te coloca no caminho que você quer. E tudo começa com um grande objetivo determinado, e isso é importante, né, a gente ter esses objetivos. Só que se a gente não tiver os objetivos e não tiver como chegar neles, você vai pecar, né? Então, bom dia, pessoal, bom dia aí ao Luciano, ao Otávio, a Kátia, bom dia a vocês, sejam bem-vindos. Hoje falando aqui no Café com Resultado sobre planejamento estratégico. Então, né, um erro recorrente, né, entre os gestores de pequenos e médios negócios é a crença de que o planejamento estratégico é uma exclusividade das grandes empresas, e não é. Ela serve tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional, principalmente para os nossos negócios, né? Fica aquela sensação de que, nossa, parece que eu tenho que ter uma empresa gigante para fazer um planejamento, e não é verdade, né? Então, a ideia é que você, a partir dos teus objetivos, e eu acho que esse daqui a pouco seja um dos mais desafios, é colocar objetivos concretos, não somente desejos, né? Algo que eu quero alcançar em 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Hoje não se faz mais aqueles antigos planejamentos de 10 anos à frente, mas a gente faz janelas um pouco menores, mas faz, né? Para a gente poder tomar as ações necessárias e fazer as coisas acontecerem, né? Então, a ideia é ter uma mentalidade de objetivo, uma mentalidade de resultado. E para isso o planejamento estratégico é fundamental. E não precisa ser uma coisa rebuscada, cheia de frescuras, Não, ela pode ser simples, ela pode ser fácil, ela não precisa estar num mega Excel, ela pode estar no papel e tá tudo bem.
Eu acho que essa é a primeira crença que a gente tem que quebrar. A gente tem que ter um plano, não importa como, mas tem que ter. Essa é a parte mais importante. Claro que com mais ferramentas que te ajude a controlar, óbvio que fica mais fácil, mas a gente não precisa ser o perfeito, né? Eu tenho uma frase que eu levo para mim sempre e que vocês podem anotar para vocês aí, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês na vida de vocês como empresário. O ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Então, se você sempre está procurando só o só vou fazer quando eu tiver isso, quando tiver aquilo, você nunca vai fazer. Então, sempre pense nisso. Se você estiver travando em alguma coisa, pense nessa frase. Será que eu estou procurando o ótimo em vez de fazer o bom primeiro? Então, começamos pelo bom. Vamos fazer um planejamento desse ano. Tá tudo bem. Do resto do ano, do meio, próximo semestre, não é problema. O importante é começar a fazer, começar a ter o hábito e uma rotina e um rito de gestão, que é o planejamento estratégico, que pode ser revisado a cada 6 meses, a cada 1 ano. Isso vai depender do teu negócio, dos cenários. Nossa, existem várias probabilidades aí que você pode utilizar. Então, falando disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um bom diagnóstico. Olhar para o nosso negócio e ver se eu estou pensando no futuro do meu negócio, se eu estou pensando somente no amanhã, no dia de amanhã, ou se eu estou pensando a longo prazo. Que planejamento estratégico não é para curto prazo, não. É médio e longo prazo. Então, se eu estou só me planejando para a semana, sem pensar daqui a 1 ano, quem sabe eu não esteja tomando as melhores decisões que vão me afastar daquele resultado que eu desejo daqui a 1 ano. Então, a maioria dos pequenos e médios negócios, né, opera no chamado gestão reativa, ou no famoso apagar incêndio, né? E isso é normal. 90% dos empresários gastam seu tempo fazendo isso e isso não é bom. Ah, mas a operação me consome todo dia ali, todo mundo me pergunta as coisas que eu tenho que fazer. É normal. Porém, a gente tem que começar a ter o hábito de separar tempo para o estratégico, sem deixar de atender o operacional, que no pequeno e médio é muito importante, né? Então, o planejamento estratégico a gente tem um momento que a gente faz uma pausa, que a gente olha para dentro, a gente faz uma matriz SWOT, na qual a gente já fez uma live aqui, um dos nossos episódios aqui do Café com Resultado falando só de matriz SWOT, você pode ir lá procurar para olhar. A gente faz isso, a gente olha a teoria das capacidades dinâmicas, né? A gente identifica o que pode ser escalado, o que não pode, e começa a formatar o que a gente quer para o futuro. Então, é importante a gente começar fazendo esse diagnóstico interno e externo, olhando o nosso cenário de forma simples. Se tiver ajuda externa, melhor, porque a gente tem os vícios do nosso negócio, e quando a gente tem os vícios, a gente não enxerga tudo. Então, é bom às vezes trazer uma visão de fora, alguém, um mentor, uma consultoria, um fornecedor, um cliente, para fazer perguntas que às vezes nos tirem da nossa zona de conforto, né? Colaboradores, né? Ele é um processo que quanto mais mãos tiverem, mais pensamentos tiverem em alguns momentos, não para tudo, mas em alguns momentos, mais rico ele vai se tornar. E isso dá para fazer sem nenhum problema, não importa o tamanho do seu negócio. E a outra parte, né, como eu falei no início, é a definição do norte, né? Não podemos crescer a qualquer custo. A gente tem que botar um determinador, né, um objetivo, uma meta, um valor a ser buscado e para ir buscar todas as eficiências e tudo que eu preciso fazer para aquele resultado acontecer. Então é importante que a gente tenha esse alvo, tenha esse objetivo, tenha essa meta, tenha essa rota, né? Tenha para onde ir, que senão a gente não acaba indo para lugar nenhum. Então é um dos pontos importantes, quais são os objetivos estratégicos. O que eu quero? Eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero abrir filiais, eu quero abrir franquias, eu quero... O que eu quero? Eu quero aumentar meu resultado final, meu lucro, meu EBITDA. Para quem não domina esses termos, não se preocupe. Eu quero aumentar minha lucratividade, eu quero ter mais tempo, delegar mais, eu quero formar novos líderes. Eu tenho que ter objetivos estratégicos muito bem definidos. Isso é muito importante para qualquer um dos nossos negócios. Então esse é o ponto 2, né? Então eu faço um diagnóstico, eu defino o norte e depois eu vou para o desdobramento, né? Eu fiz todas as análises, eu tenho várias ferramentas que a gente utiliza para
para chegar nesse planejamento estratégico, para distribuir ele. A gente revisa os nossos valores, a nossa visão, a nossa missão, as nossas políticas internas, né? Isso tudo tem que ser olhado no planejamento estratégico. Ah, mas Rafa, eu não tenho a minha base estratégica. Ah, para quem não sabe o que é base estratégica, é isso. Políticas, valores, missão, visão, isso é a nossa base estratégica. A gente toma boas decisões se a gente tem uma base estratégica bem definida, os valores, a cultura do seu negócio. Então isso é um ponto importante. Se eu não tenho, ótimo, aproveite o planejamento para extrair o início disso. Não, como eu disse, o ótimo é inimigo do bom. Nem que comece somente com a missão e a visão. Depois a gente define os valores, depois a gente divide políticas para os acionistas, políticas para os colaboradores, políticas para fornecedores, políticas para parceiros, políticas para a comunidade. A gente vai definindo esses pontos, mas o importante é, a gente não pode sair do nada. A gente tem que ter algo. E você já tem, é só botar no papel muita coisa que você já pensa, e isso tem técnica, tem metodologia que faz isso acontecer. Então esse é um ponto importante. Então ter isso é fundamental. E aí a gente vai para o desdobramento tático, né? A gente vê que o maior abismo das empresas, principalmente empresa média, aí, que já tem um pouco mais de crescimento, é a separação da visão do dono da execução do time. Né? Então o dono pensa uma coisa, não passa essa visão para o time e o time não sabe executar, e aí eu culpo o time culpa o dono, e na final é um alinhamento de visão que o planejamento estratégico te traz. Né, que é botar todo mundo focado no mesmo objetivo, né, porque ele é um desdobramento de um plano maior para pequenas visões menores que vão acontecer isso durante todo o teu negócio naquele período determinado. Então, um planejamento estratégico eficaz utiliza ferramentas como 5W2H, planos de ação, né, e outras ferramentas para que aquilo que eu quero seja executado e acompanhado. Porque a gente tem que buscar causas, não culpados. Então a gente tem que buscar as causas por que aqueles planos não estão sendo executados, caso isso aconteça, ou aqueles resultados não estão acontecendo. Mas se a gente distribuir isso em planos divididos entre todo mundo, não fica só em mim, dono do negócio. E meu amigo, aprende uma coisa, tu não vai resolver tudo não, meu amigo. Tu precisa de ajuda. Tu precisa de pessoas ao teu lado competentes que você tenha que dividir as tuas responsabilidades e o teu negócio. Então, utilize os teus colaboradores, utilize as suas lideranças, distribua planos estratégicos para que eles também executem. Isso vai empoderar a tua equipe, isso vai fazer com que o teu negócio cresça, que tu desenvolva novas lideranças e envolva a sua equipe na execução tática e no desdobramento do teu planejamento estratégico. Isso é muito, muito importante, né? Não é fácil, mas é importante e é fácil e é capaz de fazer com planejamento, né? Com uma boa metodologia, e aqui a KT está aí para ajudar vocês nesse processo, nesse sentido. Outra parte é, não adianta eu planejar se eu não monitorar, né? A gente falou de PDCA na semana passada, e na verdade o planejamento estratégico é um grande PDCA da estratégia. Né? Existe o PDCA do tático, do operacional e o da estratégia. O planejamento estratégico nada mais é do que um grande PDCA do nosso negócio, da parte estratégica. Se você não sabe o que é PDCA, assiste aí a live passada aí que a gente falou exatamente sobre isso. Então a ideia é monitorar. Eu botei lá meus objetivos, eu pego um objetivo macro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, divido ele em pequenos outros metas, né? Vou dividindo aquele resultado em pequenas outras dimensões para que a gente consiga, né, acompanhar ele de períodos em períodos. Então uma meta anual eu transformo ela em mensal, que eu transformo ela em quinzenal, em semanal, em diário. Eu posso transformar ela em diversas subdivisões, né? Então eu posso, né, criar uma divisão da meta maior, né? E assim, inclusive, a meta de 3 anos, de 2 anos, e assim a gente vai separando, porque aí a gente consegue monitorar através do ciclo PDCA e através de KPIs bem definidos, que também já falamos sobre gestão de resultados e KPIs aqui no Café com Resultados, né? Então, a gente separando e distribuindo esses KPIs entre as pessoas da nossa equipe, a gente consegue ter um maior controle, começa a executar e acompanhar os resultados e ver se aquilo que a gente planejou está indo no caminho certo, né? E corrigir aquilo que precisa ser corrigido, que nem tudo
que a gente planeja vai dar certo e tá tudo bem, é normal, a vida muda, o negócio muda, os concorrentes mudam, os fornecedores mudam, o cenário de guerra vem aí é política, tudo influencia e a gente tem que estar preparado para ajustar o nosso rumo, sem perder o objetivo final. Essa é o mais importante, é olhar para o objetivo e manter ele focado e mudando o que tem que ser, ajustando o que tem que ser mudado, né? Não é para ser uma coisa rígida, não é para escrever uma coisa em pedra e nunca mais mudar. Não, o planejamento ele é mutável, mas eu preciso ter um norte mínimo, eu preciso ter aquilo que vai fazer acontecer. E aí vem os planos que vão fazer isso acontecer, os recursos, e aí vem o que, né? Quais são os recursos que tu precisa ter para alcançar aqueles objetivos de longo prazo? Será que eu tenho a capacidade intelectual para fazer isso dentro do meu time e eu mesmo? Será que eu tenho capacidade emocional para acompanhar esse crescimento? Será que eu tenho recurso financeiro, recurso físico, tecnológico, metodológico para executar aquele plano? Então tudo isso eu analiso e começo a ver onde eu tenho os meus pontos fracos, onde eu preciso melhorar e me planejo para. Hoje eu não tenho, mas daqui a 8 meses eu posso ter. E isso é planejamento. Então, se eu quero alcançar um resultado e ele precisa que eu compre mais 2 carros, eu tenho que me planejar financeiramente, que tipo de carro, o que vai ser mais efetivo, ele é elétrico, a combustão, é híbrido, o que vai me ajudar a alcançar aquele objetivo e eu me planejo financeiramente, tecnicamente. Será que eu tenho pessoas habilitadas para dirigir esse carro quando eu tiver? Não adianta ter o carro e não ter pessoas, né? Será que eu vou ter pessoas treinadas que vão usar esse carro da melhor forma possível? Então, assim, tudo isso tem que ser, isso é que faz o planejamento, isso que faz o desenho acontecer e facilita a tua vida. Tu não precisa tomar essas decisões lá na frente, já toma agora e vai executando, vai acompanhando esses planos. Então isso é mágico, é libertador, é impressionante como isso funciona. E aí a gente monitora, sendo ágil, trocando o que precisa trocar, arrumando o que precisa arrumar e assim a gente vai fazendo o planejamento acontecer, que é o mais difícil, botar o planejamento em prática. Já é difícil parar para fazer. Aí tu pede, sei lá, um final de semana, um dia, uma semana, um mês, não importa. Você parou, tu e a tua equipe, para fazer um planejamento. E aí, na hora da execução, tu esquece, tu para e não faz. Meu amigo, você está perdendo muito dinheiro e tempo, né? Então, botar em execução é a parte mais importante de todo o planejamento. Então, para isso, precisa de ter ferramentas, metodologias que façam isso acontecer. Nós aqui na KT Soluções somos especialistas em colocar planos em ação. Então, se você tem um planejamento ou se você ainda não tem, quer fazer e quer que isso aconteça, nós temos as melhores metodologias que vão fazer esse planejamento sair do papel e acontecer de fato, né? Isso é importante. Então, a gente acaba pegando esse planejamento, fazendo ele, executando e colhendo frutos, monitorando e corrigindo e assim vai. E aí isso se torna um hábito, um rito de gestão dentro do seu negócio. Se você começar pequeno, já com esse hábito, imagina quando você se tornar médio e se tornar grande. Você vai estar à frente de 90% das empresas. Isso mesmo. Eu fui numa palestra onde um dos palestrantes falou que no Brasil, né, nem a 90%, 80% das empresas no Brasil não tem nenhum tipo de planejamento. 80%, e não importa o tamanho, pequenas, médias e grandes e megas, 80% das empresas no Brasil não tem nenhum tipo de planejamento. Então, se você já cresce assim, você já sai na frente de 80% das pessoas dos outros negócios que não tem. Então, é importante isso. Ah, mas é perda de tempo, é muita burocracia. Não é. Isso é investimento no futuro. É o seguro de vida do seu negócio. É aquilo que eu falei. Não caia na cilada do crescimento de não ter um planejamento estratégico. E aí o que acontece? A gente sai da operação cega, né, para a operação clara. Na operação que eu tenho visão, que eu tenho clareza, que eu tenho objetivos bem colocados, que eu tenho metas bem definidas, que eu tenho objetivos que vão acontecer, eu tenho planos que vão fazer esses objetivos, eu tenho KPIs que eu vou monitorar se isso está acontecendo, eu tenho pessoas que vão ser qualificadas ou contratadas, tudo estruturado sem ser na correria, né? Saindo aquela sensação de apagar incêndio, começando a ver as coisas acontecerem de forma automática, sabe, a orquestra, né? Vai tocando aquela música, toca o piano, toca o violoncelo, o violino, a guitarra,
né, o bumbo, tudo ao mesmo tempo acontecendo e aquela música harmônica, todo mundo olhando para o mesmo objetivo, para o mesmo lado. É isso que o planejamento faz, ele transforma o seu negócio numa orquestra afinada que vai tocar a música certa rumo aos teus objetivos e aos teus resultados, né? Tem a Harvard Business Review fala sobre resiliência corporativa, que empresas com planejamento estruturado recuperam-se de crises 30% mais rápido do que aquelas que não fazem nada, que atuam puramente na intuição. Então, assim, além, né, de você estar preparado para o futuro, quando acontece alguma coisa completamente fora do teu controle, você tem 30% de chance maior de se recuperar se tu tem um planejamento estratégico comparado àquelas que não têm planejamento nenhum. Então, o planejamento é muito importante. Nós aqui da KT Soluções ajudamos os empresários a transformarem esse caos da operação em uma engenharia de resultados, criando essa cultura de resultados com ritos claros, né? Fazendo com que o teu negócio tenha o norte correto, né? Que você aponte para sair desse labirinto que é a gestão. Todos os empresários se sentem presos num labirinto, né, que é a gestão do seu negócio, muitas vezes até sozinho nessa função. E a gente tem as melhores ferramentas para que você tenha uma rota, um caminho nesse mapa e saia desse labirinto e consiga deslumbrar um futuro melhor, né, com mais resultados, com mais lucratividade, que é importante. Todo negócio foi criado para ter lucro. Se o teu negócio não está tendo lucro, meu irmão, a coisa não está fácil. Então, vamos lá, vamos focar nisso. Para você ter tempo, para você ter qualidade de vida, não faz sentido nenhum você ter um negócio que ele consome a sua vida, que você seja um eu presidiário, né, um empreendedor preso ao seu próprio negócio. Não faz sentido. Então, para que isso mude, você tem que se planejar, você tem que ter método, você tem que ter ritos de gestão claro. E é isso que a gente organiza aqui junto com a KT Soluções. Então, hoje foi esse o nosso assunto. Agradeço aí a todos que vieram aí compartilhar um pouquinho, acompanhar um pouco da nossa live. A Carol, o Fábio Coimbra, o José, o Newton Dri, nosso grande amigo, nosso parceiro aí. Se você... desculpa, voltando aqui, a gente falou hoje no nosso café com resultados, falamos hoje de planejamento estratégico e como isso é um seguro de vida para o seu negócio. E se você não quer que o seu negócio pare, seu negócio feche, seu negócio pare de dar resultados, temos que fazer isso, é fundamental. 80% das empresas no Brasil não fazem. Então você pode estar à frente disso, você pode estar capitaneando o teu nicho, você pode estar pulando na frente de muita gente. E tudo que tu gasta a cada 1 hora, olha essa estatística, a cada 1 hora que você gasta fazendo planejamento, você economiza 10 horas na operação. A cada 1 hora que você investe em planejamento, você economiza 10 horas na execução. Então, vamos lá, vamos fazer um bom planejamento. Se você não fez, não tem problema, pode fazer agora, pode fazer a qualquer momento. E isso é muito importante. Faça, nem que seja para o resto do ano, ou faça já pensando no próximo ano, faça pensando no próximo semestre, está tudo bem, mas não deixe de fazer. E se você precisar de ajuda, chama aí, a gente faz um diagnóstico e ajuda você a propor as melhores práticas de planejamento estratégico para o seu pequeno e médio negócio, sem ser uma coisa burocrática, sem ser uma coisa cheia de megas soluções. São coisas simples, práticas e fáceis que vão fazer você chegar do outro lado do labirinto muito mais feliz, com muito mais dinheiro e com muito mais tempo para ti e para o teu negócio, certo? Então eu quero agradecer então a presença de todos. Nossas lives ficam gravadas no LinkedIn, no Spotify, no YouTube, aqui mesmo nos Reels do KT Soluções, e vejo vocês nos próximos episódios. Toda quarta-feira, 7h45 da manhã, temos Café com Resultados comigo e às vezes com a Camila Cash. Quando ela tem algum compromisso fica só eu, quando eu tenho compromisso fica só ela. Mas aí na semana que vem nós vamos falar de plano de negócios, e eu vou trazer uma convidada muito especial, que é a Cris da Duo Gestão, uma parceirona nossa,
que vai falar um pouco sobre esse assunto junto comigo no próximo Café com Resultados. Então vai ser o primeiro Café com Resultados que a gente vai ter um convidado de fora e ela vai falar sobre plano de negócios. E se você gosta disso, se conhece alguém que gosta, manda vir assistir. Para quem está vendo no gravado, deixe sua curtida, seu comentário. Isso nos ajuda a melhorar os nossas lives, o nosso podcast aqui. E contamos com essa ajuda aí de todos vocês, tá bom? Então, agradecendo a todos, finalizamos hoje o Café com Resultados da KT Soluções. Até a próxima, obrigado pela audiência e até breve!